uma das coisas que eles falam do sintoma do efeito Mandela é confusão mental, né? Ele fala que as pessoas estão sentindo muita confusão mental. Memórias que não se alinham, as pessoas não conseguem lembrar das coisas. Muito esquecido. Déjà vus. Eu tenho tido muitos déjà vus. Simulação de mudança da realidade. Você vê, nossa, a realidade estava assim, agora é outra realidade. E sobreposição de eventos. É um evento em cima do outro. Aí, então ele diz que o deslocamento instantâneo, sem transição perceptível, essa confusão temporal especial passageira, que ela é passageira, sensação de déjà vu coletivo e memórias divergentes. Nós estamos numa transição bem acelerada e essas mudanças cada vez mais caminhando, que está gerando o colapso das realidades. Então, eles falam que atualmente a humanidade reside no ponto de pressão máxima. Muita pressão energética, muita pressão. Por isso que nós estamos sufocados. Nós estamos sentindo sufocado. Porque nós estamos cansados, pedindo justiça e querendo que isso acabe. Essa porcaria dessa guerra chata acabe. É chato. É uma guerra chata, nojenta. Não aguento mais. A verdade é essa. Aí eles falam que atualmente a humanidade está num ponto de pressão máxima. Nós estamos sob a maior pressão da nossa história, onde duas realidades, uma ruim, negativa, destrutiva, está aqui, e uma outra positiva. E aí ocupam o mesmo lugar, estão todas dentro do mesmo espaço. Por isso você vê esquerda, direita, confusão, tudo mentira, verdade, revelação, prisão. Antes, divergente totalmente. Isso resulta na transferência lateral e involuntária de eventos ali no tempo. Então, está aqui, está tendo a separação, né? Quem vai seguir o caminho da luz, quem não vai, realidades são próximas, mas ainda relativamente estáveis e distintas. Estágio da fricção, que é o choque das realidades, e a sobreposição, que é quando elas estão misturadas, confusas, que é o que dá essa confusão mental. Poxa, eu não estou entendendo nada. Muita gente que está na zona não está entendendo nada, ninguém dá uma notícia concreta, ninguém dá uma notícia correta. Eu vou lhe dizer uma coisa: só vai acontecer liberação dos fundos, desses recursos, desses projetos humanitários, quando houver o reset. Pronto, acabou-se. Sem o reset não vai acontecer. Não adianta. Eu concordo contigo, 100% concordo. Não faz sentido de ter esse acontecimento de liberação de títulos. Primeiro, porque para liberar os títulos, esses pagamentos, essas coisas, é preciso o sistema mudar. O sistema não mudou. Esqueça que esses gestores, essas pessoas falam, porque está tudo dando certo, já está em processo. Não tem processo, não está em porcaria nenhuma. O que se aguarda é o reset do sistema financeiro mundial, porque esse reset é que vai mudar. Só que eles programaram isso e agora esticou mais o tempo, né? Eles esperavam que isso fosse acontecer em março desse ano, né? Que era uma previsão programada. Só que aí acontece problemas, um país com dificuldade, alguns países não quiseram transitar. Tem notícias também que a gente vai falar aqui, né? Então, cada evento, pensamento, ele cria uma ressonância. Então, a gente está dentro de um programa de ressonância. Então, além da superfície, olha as do Looking Glass. Qual é o verdadeiro alvo? A divulgação do Epic. Eles falam que é tratada pelo público como corrupção, mas os arquivos ocultam chaves da verdadeira guerra tecnológica, onde estão as tecnologias, onde estão as questões das crianças. Os e-mails que vão revelar, né? Dossiês que mencionam especificamente uma disputa pelo controle da tecnologia do desdobramento do tempo. A guerra era sempre pelo controle do tempo e pelas tecnologias. Que essas do controle do tempo e das tecnologias e as climáticas, elas favoreceriam as trevas no sentido dela continuar escravizando a humanidade. E as tecnologias suprimidas, né? Chantagem, né? Que não permitir que o projeto Colossus, o Gênesis e a cura de plasma através da nanotecnologia quântica, energia de quântica livre. Então, isso aqui é uma guerra que ela está para bloquear, né, essas possibilidades. Só que agora, isso que está na superfície está vindo à tona, provando que nós estamos dentro de uma mudança muito grande, de um salto, né? Então, eles falam que o salto final é a intervenção galáctica. Então, eles falam que as explosões solares, os eclipses ocorrem de 2026 a 2030, que farão com que todas as trevas sejam eliminadas.
É um pacote de energia solar. Coincidentemente, a anomalia do Atlântico Sul, que muda o campo magnético, está sobre o Brasil, está no Atlântico e sobre o Brasil, pegando ali mais o Rio Grande do Sul, né? Ali São Paulo, né? Pegando Minas já e já subindo aqui para o Nordeste. Eu acho que ela vai ficar quase pegando o país todo. Por isso que o Brasil tem um papel fundamental, porque essa energia cósmica, essa energia solar que entra, né, por lá, ela vai mudando o planeta a partir de nós. O Brasil tem um papel fundamental nisso, né? Então são pacotes de flashes solares, ó, pacotes. O tempo foi nosso maior aliado, ó. A consciência será a nossa maior arma. Poxa, incrível. Quer dizer que, Paulo, só para revisar só um pouquinho, na verdade, esse ano que passou, esse 2026 agora, eu acho assim, toda a coisa ruim tem que aparecer. Porque nós estamos há 4 anos do colapso total, né? Sim, colapso. E o próximo ano já seria para começar a vir coisas boas. Ou seja, esse ano mostra a sujeira e 27... Limpa para reset, cisne negro, ano que vem, justiça, mudança de países, sistemas políticos, novos sistemas, países se regeneração, tecnologias liberadas, começo, limpeza, prisões em massa. Entendeu? Isso tem que acontecer esse ano ainda, 26, né? Começa esse ano, indo até ano que vem para chegar ao ápice. O ápice de todos os programas seria 2030. Mas aí as coisas também serão. Então eles falam que a primeira fase é uma silenciosa. Chapéu branco, ó. Infiltração, ó. Altos escalões, ó. Certo? Esse foi o primeiro ato. Segundo ato, soberania tecnológica. Então, eles criaram um domo dourado de plasma, que é protegido pelo sistema de energia quântica, que neutraliza armamento de outras raças, né, como os dragões, né, os reptilianos. Energia livre, né, que seriam liberados, que trariam um avanço em termos de cura para a humanidade. Aí o marco final é o grande evento solar, né, que é previsto para 2030, e nós entraríamos num sistema de compaixão, o Éden, né? E aqui foi feita a separação temporal, né? O Armagedon, caos e escuridão, né, ele está deixando de existir. E o hub tecnológico da Groenlândia, né? A Groenlândia tem o maior parque tecnológico do mundo, né? A Groenlândia e a Antártica. Por isso que o Trump está tão interessado lá, né? E 80% do poder militar é revelado como ilusão, ou seja, nem todo poder militar é real. Existe, Existe, né? Então, estratégia de cotejamento é a liberação gradual dos arquivos, PSTAI, por exemplo, para unir a população contra a corrupção, né? Contra um mundo de maldade. Então, eles sabem que tudo vai acontecer. Então a geopolítica temporal é essa aqui que foi o caso do Roosevelt, né? Tecnologia recuperada, que eles eram viajantes do tempo, 47. Aí eles pegaram a engenharia reversa, criaram os computadores quânticos, começaram a visualizar e manipular linhas temporais. Isso aqui foi os trevosos, tá? Aí eles viram que não conseguiam mexer nessa linha temporal, aí eles viram, e ali ficou em desuso. Aí a aliança veio, recuperou essa tecnologia, e eles tentaram, né? Aí o Chapéu Branco confiscaram essas tecnologias para usar pela humanidade. E aqui eles conseguiram dobrar o espaço-tempo e começaram a criar uma linha temporal positiva. E o Tesla, ele foi o que ajudou nas dinâmicas temporais, na resolução da energia, no conhecimento que ativa a tecnologia. E aqui os flashes solares, ó, os pacotes, ó. O ápice, 2030, né? E Deus está no comando, né? Então, o filme está chegando ao fim. Poxa, que maravilha, né? Que boa notícia, porque a gente, né, tu sabe, tu mesmo falou, Paulo, que a gente está todo mundo cansado, a gente não tem mais força. Pode ver, o povo também não está mais nem lutando muito, porque é tanta falta de dinheiro, economia, né? E que a gente acaba dizendo, precisamos de ajuda mesmo, porque senão não vamos conseguir manter esse ritmo aí. Isso, mas... e aqui está aquela conversa que a gente teve no começo. Poxa, está demorando e tal, tá aqui, eles falam, a estratégia do colapso controlado, porque eles não podem destruir eles de uma vez, porque causaria uma perda coletiva maior. Isso. Então, então eles estão revelando silencioso e lento. Então o objetivo é despertar as populações mundiais nos 5 continentes. Por isso que é lento. Por isso que primeiro tem que revelar. Aí, teoria dos jogos, né? Eles usam. E através de conta-gota, ele vai revelar uma coisa ali, uma gota, uma coisinha ali,
revela as crianças, revela o Epstein, revela a viagem no tempo, revela o clone, revela isso. E aí eles estão desmantelando o comunismo, o crime organizado, né? O crime cibernético, o tráfico de criança, redes de pedofilia, sociedades secretas, grupos políticos de intenções trevosas, ordens globais dominantes, mídia manipuladora, fascismo, terrorismo, órgãos de serviço de grupos globalistas, ideologias destrutivas, programação preditiva, manipulação religiosa, sistema de saúde fraudulento. Você vê, é muita coisa. Muita coisa, Poxa. São 15 coisas. Só o que a gente sabe. A gente sabe, né? Então, a humanidade, né? Estão protegendo. Né? A gente está vendo isso sendo revelado, mas bem pouquinho. Até agora o que veio é a questão lá do Epstein, muito pouca coisa apareceu aí. E o Fauci, né? E o Fauci, né? O Fauci. Que era, mas ainda não revelou a nível mais forte, né? Aí tem um planejamento, como é que o Chapéu Branco trabalha, revelações graduais, despertar coletivo, colapso das estruturas, transição nova era. Então você vê, tem todo um planejamento. Poxa. As revelações são lentas, silenciosas, não dá para mostrar tudo, tem que ser devagarinho, porque a humanidade não tem capacidade de circuito cerebral para aprender tudo. Então o horizonte nosso, futuro é quântico para todos nós, né? A vitória silenciosa conduz a humanidade para a soberania total de uma era de abundância inesgotável. Domo dourado, sistema de defesa quântico que vai ser colocado, já está sendo colocado sobre o planeta. Comunicação instantânea via entrelaçamento quântico, fim do monopólio global dos combustíveis, soberania humana, fim da ilusão dos trevosos, a bola de praia foi finalmente solta da pressão da água e a humanidade ascendente volta à pura luz. Então, eles desmantelaram também, nesse mês agora, uma rede de golpistas de operações de criptomoeda, né? Eles desmantelaram. Várias contas foram bloqueadas, apreendidas, principalmente em Londres, na Europa, na África, tá? Cofres ocultos, né? E orçamentos sujos foram cortados. Eles estão... os trevosos não estão tendo mais acesso a muitos recursos. Então, eles estão meio num modo de loucura. Isso acelera os eventos, né? Porque eles bloquearam o dinheiro dele, lavagem de dinheiro, um bocado de coisa. E aí as profecias de São Miguel, do despertar da consciência, está se desenhando, né? Que é a história galáctica do conflito cósmico, né? A luta pela divulgação, que é o quê? A revelação alienígena, dos alienígenas, né? A revelação da existência deles, que é o Império de Órion, né? Que são os profanos, que é o quê? Os dragões, os magos negros, né? O simbolismo dos Cyclope Six, que são símbolos que revelam a existência de seres. Aí aqui, ó, o projeto Blue Fly, testemunho de pessoas que revelam a existência de alienígenas. E o futuro é a primeira onda. A primeira onda que eles falam é que um grupo de pessoas irão despertar e os sementes estelares também, que fará com que a gente comece uma ascensão, né? Que é a Confederação dos Planetas, através da liderança de Miguel Arcanjo, que conhecido também como Astral, estará à frente dessas libertação. As sementes estelares, que a gente já falou lá, né? Inclusive, acho que até um slide repetido. Então, nós teremos uma ascensão e o fim do controle mental, né? Porque está libertando a humanidade. Tanto os eclipses, os flashes solares, que vai tirando esse sistema de controle mental, de alienação, como os celulares, televisão e a programação que a Matrix colocou. Então, o nosso espetáculo coletivo está acontecendo, gradativo, saindo de terceira densidade para a quarta densidade, até a gente acessionar para uma quinta dimensão. Que lindo, né? E a ativação e cura do nosso DNA, olha que coisa bonita, né? E a gente está todo comprometido já também, comprometido com as coisas que colocaram no ar, pozinhos. Preparado para a ativação do nosso DNA, que é os 12 filamentos, né? Então, está sendo ativado pelos flashes solares. Por isso, a importância da gente se conectar com a nossa linha do tempo natural, ou seja, desenvolver a nossa capacidade de seguirmos os nossos objetivos, os nossos sonhos, as nossas metas, né? E o cerco está fechando, né? Sobre todos os países. Você vê que o Brasil está em destaque aqui. Então, o cerco está fechando sobre governos duvidosos.
Sob pressão, a força dos mercados é gigantesca. Então, uma pressão do mercado financeiro, do mercado econômico, e uma pressão das forças militares da aliança sobre países de governos duvidosos, governos suspeitos, né? E então está uma pressão muito grande. E a aliança foi feito duas alianças, que agora eu estou revelando, eu sabia dessa aliança. Chama-se Aliança da Federação do Oriente, Aliança da Federação do Ocidente. A do Oriente, que é a Federação Asiática, é governada pelo Xi Jinping. E a outra é pelo Putin. Então eles se uniram para garantir que as federações americanas e asiáticas transparência nas eleições no mundo todo, para que os países tivessem soberania. Poxa. Então, aí muita gente diz assim, não, porque a China vai defender o Brasil, que nada, a China está trabalhando pela aliança. Verdade. Ela não vai entrar em nada que acontecer no Brasil. Então, eles estão trabalhando pela transparência, soberania, justiça e liberdade. Então, eles querem, eles estão defendendo a cédula de papel, que as votações sejam presencial para acabar com o que eles chamam de trapaças. Trapaças, exatamente. Como ele fala, neutralizar as trapaças. Então, a China e os Estados Unidos fizeram aliança para não permitir que alguns países sejam governados por governos falsos governos, que na verdade nem são eles que governam, é o sistema mundial, né, global que governa, né? Então tem essa aliança asiática e a aliança das federações. Então a aliança de libertação do planeta, ela está de olho no Brasil, né? Eles estão de olho, e a Federação Galáctica também, né? Eles estão vigiando, né? E estão olhando as eleições de segundo mandato dos Estados Unidos. E o Brasil está sob observação, porque os trevosos do mundo todo, né, querem intervir em favor dos seus interesses. Mas a aliança, as forças do bem estão de olho no Brasil, estão monitorando. E aí que tem uma profecia do Chico Xavier que fala que Brasil, coração do mundo, missão, luz para o planeta Terra. O Brasil será coração do mundo e a paz do Evangelho. Então o que é que ele fala? Que nós passaremos por uma época difícil, de uma espécie de revolução, em meados de outubro e novembro. Período, talvez começando em setembro, um conflito, né? Sim. E aí ele fala que o Brasil tem uma possibilidade de conflito. Isso aqui na visão, porque a previsão era que fosse ano passado, mas não aconteceu. Eu acredito que há grandes possibilidades de acontecer esse ano. E aí as forças de luz, a espiritualidade está meio que preocupado, né, com o Brasil, uma época difícil, necessária para que a população saia da alienação. E aí, o sistema dos trevosos está entrando em queda, né? A queda do sistema, né? E a derrota dos trevosos. Eles são os falsos controladores do planeta, então eles estão sendo derrotados, estão perdendo o controle. Aí as revelações bombásticas do corpo foram feitas agora recentemente, né? Sim, como o Dr. Fauci, né? Verdades que eles tentam esconder, agora vem a luz, ó. Jogo de engano e mentira do monstro, do Dr. Monstro. Ó. O engano é a arma deles, a consciência é a nossa defesa. Então, essas armas de controles, que antes nós éramos chamados de loucos, teóricos da conspiração, agora é verdade. Ó. Há uma coisa muito doida, muito louca, que eu descobri, que ninguém conhece isso aqui, tá? Chama-se Mesh Network. É uma tecnologia que foi desenvolvida na Índia. A Índia tentou proibir, mas não deu. É uma rede, olha só, uma rede social que funciona sem internet, descentralizada, não tem controle, não é resiliente e é escalável. E você, tipo assim, eu tenho ela, né? Aí eu consigo falar contigo, mesmo tu em qualquer lugar, eu consigo me reunir, e não é rastreável. Aí a Índia tentou bloquear, ó. Mesh Network, rede em malha, é um tipo de rede descentralizada, onde cada dispositivo se conecta com vários outros dispositivos próximos, formando uma malha inteligente. As mensagens encontram o melhor caminho até chegar ao destino sem depender de um roteador central ou de internet. Ligado, eu mando uma mensagem, vai de ponta a ponta até chegar em ti. Então, lá na Índia, os grupos montaram uma rede para se reunir e ela não é rastreada, não pode ser bloqueada, porque ela não precisa de internet, bateria mínima.
Aí eles ficaram com medo, né? Não, vamos proibir, isso é um perigo, porque é uma rede que o governo não controla, não sei o quê. Talvez essa rede seja a rede do futuro. A rede que talvez nós venhamos a usar, porque é uma rede que é irrastreável, incontrolável e não usa internet. Ah, que incrível, né? É uma tecnologia muito avançada que os indianos desenvolveram. E essa rede, ela meio que compartilha as coisas entre pessoas comum, e não tem como hackear. Então não tem como o cara roubar teus dados, não tem como ninguém. Tem tudo isso. Ela é totalmente segura. Pode ser usado em áreas remotas, situações de emergência, eventos, shows, aplicações militares de segurança. Então ela tem várias utilidades.